focar mais nessa parte. Agora nós vamos estar iniciando o estudo de processos, nós vamos ver a parte de como é que funciona uma indústria, aprender a fazer o balanço de massa, que é uma das coisas fundamentais para entender os processos, e a gente vai entender também como é que algumas indústrias funcionam. Esse bimestre nós vamos ainda ficar na parte inicial, né, ver a parte de tratamento de água, como é que funcionam esses cálculos, e depois nós vamos dar no próximo, depois do recesso de Natal, né, aí a gente retoma no terceiro bimestre, aí a gente vai ver as indústrias de uma maneira geral, né, cimento, siderurgia, bebidas e laticínios. E aí depois aí nós vamos ver alguma coisa sobre tratamento dos resíduos e finalizar essa parte toda de processos. Eu ainda vou terminar de averiguar a questão da pontuação para esse segundo bimestre, mas eu já atualizei lá para vocês o do primeiro. No primeiro bimestre, o que eu fiz? Eu acrescentei 1 ponto em cada atividade e mais 1 ponto na prova e 2 pontos no simulado. E aí a gente fechou a pontuação de 20 pontos, e agora eu vou refazer, porque eu não estava ainda vendo como é que eu iria encaixar as atividades assíncronas. Então isso daí me deu uma dor de cabeça um pouquinho, e aí agora eu já, como a experiência já ajudou, né, esse primeiro bimestre, aí agora eu vou adequar melhor as atividades com pontuações melhores, e assim a gente ter as 2 avaliações que a gente precisa ter esse bimestre, principalmente porque a última seria o que a gente antes era somativa, mas nesse caso aí nós vamos ver se realmente vai ser igual a somativa ou não. Tá ok, gente? Aí qualquer dúvida, dificuldade que vocês continuarem tendo, pode me mandar mensagem ou pelo chat aqui do Teams ou por e-mail mesmo, e aí nós tentamos pôr tudo em dia, tá bom? Bem, então vou continuar aqui, começar a parte de introdução dos processos industriais. Então, quando a gente vê a indústria de uma maneira geral, ela começa a ser uma coisa assim, a gente pensa que a indústria é só esse pedaço, onde a gente vai ter os processos de fabricação, a parte administrativa e o que a gente chama de processos utilitários. Mas, na verdade, isso envolve uma coisa muito maior. Primeiro, que a indústria está inserida num ambiente onde depende da questão política e geográfica, a questão de legislação, a economia, como é que ela está andando, as questões de meio ambiente, hoje em dia são mandatórias, a gente sempre prestar atenção nisso, a concorrência sempre vai ser uma coisa importante, e a cultura, porque o que acontece? Cada indústria, ela se adapta à cultura que ela está inserida. Então, por exemplo, uma indústria, mesmo ela sendo multinacional, ou seja, ela tem várias unidades em vários países do mundo. O que vai acontecer? A indústria que está inserida aqui no Brasil, ela vai ter que ter uma cultura diferente de trabalho e de adaptação do que o que a gente tem na Índia. Por exemplo, na Índia, por exemplo, uma coisa comum de acontecer, por exemplo, quando na Índia, uma coisa que acontece é quando você vai demitir funcionários. Geralmente, o chefe do setor, ele se organiza para encontrar um emprego para
para quem está sendo demitido. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você é demitido, pronto, acabou, o problema é seu. Então, essas diferenças culturais que nós temos, e elas influenciam também na maneira que é trabalhado o processo de uma certa forma, né? Preocupação de meio ambiente ou não. Então, por exemplo, indústrias na Europa têm uma preocupação muito grande com o meio ambiente, já as americanas e as brasileiras, elas têm mais uma preocupação na parte econômica, então cada uma delas vai refletir isso daí no processo. Então, o que acontece? Nós temos sempre como entrada, além dessas informações do ambiente, ainda nós temos o que a gente chama de mercado de capital, que são os acionistas e investidores, que vão dar o dinheiro para que a empresa funcione, comece a trabalhar. O mercado de trabalho vai fornecer as pessoas e os conhecimentos e serviços para realizar o processo. E os fornecedores que vão fornecer os insumos que engloba não só a matéria-prima, mas também a energia, a água que vai estar sendo utilizada e os equipamentos e outros materiais que são utilizados, por exemplo, ferramentas. Então, isso tudo você insere ela dentro do processo produtivo, ela vai gerar o nosso produto ou o serviço que você está e vai trabalhar no consumidor. Ao mesmo tempo, o lucro dessa empresa, ela é repassada para os investidores que podem refazer os investimentos ou então simplesmente aplicar em outros negócios. E quando os consumidores estão satisfeitos, eles vão recomendando o produto e com isso ele cria uma nova demanda aqui, aumentando busca por capital, por mais dinheiro, para investir mais na empresa, criar mais linhas, mais negócios. O mercado de trabalho vai precisar de uma especialização, de um conhecimento maior, e os fornecedores vão criar equipamentos cada vez mais específicos. Por exemplo, há 20 anos atrás, se você queria uma máquina para fabricar uma determinada coisa sob demanda, ou seja, vamos supor que você queria fabricar capinhas de celular. Essas capinhas de celular, elas precisariam de uma máquina para confeccionar, né, as formas e depois fazer os fundos diferenciados, né, que é aquelas estampas que a gente coloca. Há 20 anos atrás, você tinha um processo que era quase que artesanal para fazer essas estampas atrás. Hoje em dia, você já compra máquinas que já estão bem específicas para fazer as estampas atrás. E elas já são bem inteligentes, tanto que a gente já começa aqui no Brasil a usar o conceito de indústria 4.0, que é justamente o fato de você usar a indústria para ser controlada à distância. Ou seja, eu estando em casa, trabalhando no meu home office, eu consigo aumentar a produtividade de uma determinada máquina, ou então expedir um determinado pedido para poder atender os meus clientes sem eu estar presente na instalação da fábrica, coisa que até 10 anos atrás era impossível de se imaginar. Você podia até consultar, tirar relatórios e observar algumas coisas, mas você teria que estar lá presente para você reconfigurar máquinas, reconfigurar os pedidos e fazer uma série de coisas. Então, a indústria 4.0, quando vocês escutam isso, é porque você já tem um maquinário já bem trabalhado, bem instruído, plugado na internet, onde você, de qualquer lugar do mundo, poderia interferir no processo industrial, coisa que não se imaginava até pouco tempo atrás. Bem, as indústrias, né, nós vamos falar de uma certa forma das indústrias que são do interesse do curso de Química, mas, de uma forma geral, todas elas funcionam com aspectos muito similares. E antes da gente entender cada indústria e como funciona elas, a gente precisa entender
que nós temos 3 tipos de setores industriais. O setor primário, que é aquele que vai estar relacionado à extração de matérias-primas cruas, né, que nem o pessoal diz, matérias-primas que ainda elas vão ter que ser processadas e trabalhadas, mas que você já consegue revender isso daí. Por exemplo, a soja no Brasil, ela é plantada e recolhida. O único processamento que o pessoal faz em grande quantidade aqui no Brasil é a produção de óleo de soja. Mas você tem a soja que pode ser utilizada para diversas aplicações, desde produtos químicos específicos até substitutivos alimentares, né, que nem é o caso do leite de soja e algumas coisas assim. Mas aqui no Brasil, a maior parte das indústrias só focam no óleo industrial. E aí, o que o Brasil faz? Ele exporta essa soja em outros países, ou eles são consumidos pelo mercado do país, ou então o mercado deles absorve essa soja, produz os produtos deles, e aí eles exportam esses produtos. Tanto que hoje em dia, né, essa semana, foi notado que o pessoal estava exportando mais soja para a China do que dando para as indústrias de fabricação de óleo. Então, o que aconteceu? O óleo de soja aqui no Brasil aumentou o preço. Então, uma garrafinha de óleo de soja de 900 ml, que no começo do mês de setembro custava na faixa de R$5, R$4, hoje já está custando R$9, R$12. Então, essa questão industrial, ela é importante justamente para a gente entender os ciclos econômicos que vai acontecendo no país. A mesma coisa nós temos no secundário. O que é o setor secundário da indústria? É o setor responsável por fazer os diversos produtos industriais que nós consumimos de uma maneira geral. Então, vai ser fábricas de automóveis, fábricas de aparelhos domésticos e assim por diante. Já o setor terciário, ele já é o setor de serviços, ou seja, é o comércio e as consultorias de onde você, com o seu conhecimento técnico, você vende o seu conhecimento para você prestar um serviço a uma empresa. Tá? As indústrias, elas vão ter também uma característica, né? Nós vamos ter as indústrias extrativistas, que são as indústrias focadas muito mais no setor primário da economia, que é a extração vegetal e a extração mineral, tá ok? Já aqui, o setor secundário, ele já é afetado pelas indústrias de transformação. Ele vai estar muito voltado a uma questão justamente de tipos de produtos que você forma, porque existem produtos que nós, pessoas, clientes finais, nós não visualizamos. Por exemplo, o petróleo. Nós vimos que existe a extração mineral do petróleo, mas quem é que compra 1 litro de petróleo? Você não compra 1 litro de petróleo. Esse petróleo é vendido para empresas que vão fazer o processo de refinamento ou refinaria, e você consegue separar o petróleo em diversas frações, que algumas são visíveis a nós, outras não. Por exemplo, o petróleo ainda ele pode ser quebrado em gasolina, querosene, água ras e também em plásticos. Plásticos, geralmente você não compra 1 quilo de plástico. Você, pessoa comum, você não vai ali na esquina e fala assim, me dá 1 quilo de plástico. Você simplesmente vê esse plástico sendo transformado em vasilhames e utensílios que você compra. Então, quer dizer, tem mais uma indústria aí no meio do caminho que a gente não percebe. E essas indústrias, então, a gente vai chamá-las de acordo com o foco delas. Então, nós vamos ter, por exemplo, as indústrias de bens de produção, que são as indústrias secundárias que focam na parte da base,
que é justamente esses produtos que são vendidos para outras indústrias. Então, é uma indústria que fornece para outra indústria, que também o pessoal chama, né, de certa forma, de comércio B2B, né, business to business em inglês. Essa nomenclatura é usado justamente para dizer que essa indústria, ela só vende para outra indústria, ela não vende para uma pessoa comum, tá certo? E existe as indústrias de bens intermediários, que vão justamente criar produtos mais refinados e que vão servir como matéria-prima para bens de consumo, que é as indústrias que vão fornecer os produtos aos usuários finais. As indústrias de base, então, fornecem equipamentos e maquinário para as de bem de consumo e também fornecem para as indústrias de bens intermediários. E as de bens intermediários, elas apenas alimentam os bens de consumo. Nós temos aqui uma outra indústria que chama bens de capital. O que são as de bens de capital? É aquela que você converte o dinheiro em outro tipo de dinheiro, outro tipo de troca financeira. Então, por exemplo, você tem os mercados que compram dívidas de empresas para poder fazer a cobrança e receber esse dinheiro através do serviço dela de cobrança. Então, a pessoa vive de cobrar, tá? Tem empresas que vivem só de fazer cobranças. Existe também aquelas empresas que vendem ações ou comercializam ações. E, por exemplo, a indústria de bem de capital mais comum para nós é a indústria do banco, tá? Que é um serviço, mas também ele fornece alguns bens de capitais também. Tá? Então, quando você faz uma aplicação financeira, você está usando a parte de bem de capital do banco e não a parte de serviços. Tá? Então, os bens de produção, que nem eu falei, são as indústrias de uma forma geral, né, que vão criar instalações, fazer a construção civil, produzir petróleo e outros materiais que ainda vão ser processados por outras indústrias, né? Aqui também nós temos aqui a ideia da siderurgia, que é pegar o minério e transformar ele em metal. Os bens de capital, que nem eu falei, são aquelas prestadoras de serviços que trocam por bens que vão fornecer dinheiro. Então, por exemplo, uma empresa que gera processadores, né, memória de computador, essas coisas, ela também é bem de capital, porque ela transforma o dinheiro numa outra prestação de serviço. E também alguns determinados maquinários ou peças, né, intermediárias. Então, elas também vão estar envolvidas aqui. E que nem eu falei, os bens de consumo já vão ser aqueles que a gente visualiza quando a gente vai no supermercado ou fazer compras. Então, comprar ovo, comprar bebidas, comprar tecidos, tá? Tudo isso daí vai estar inserido nessa parte. Então, que nem eu falei para vocês, né, o que acontece é que você vai gerando uma coisa que a gente chama de cadeias, são as cadeias produtivas. Essas cadeias produtivas, elas começam naquela de extrativismo, que gera a de bens de produção, passa pelas bens de capital, que vai preparar o material para o bens de consumo, e também aí o bens de consumo a gente consegue distribuir em materiais duráveis e não duráveis. Por exemplo, uma roupa, ela é considerada não durável. Uma comida que você compra, ela é não durável. Agora, um carro, um outro equipamento, que nem uma televisão, uma máquina de lavar, uma geladeira, elas já vão ser bens de consumo duráveis. Tá? É aquela coisa que você não fica trocando de tempos em tempos. Você demora muito tempo para você trocar. Tá? Essa é a principal diferença entre os não duráveis e os duráveis. E as indústrias, elas vão precisar de instalações para fabricar esses materiais. E a gente chama essas instalações de fábrica.
Então, quando a gente fala de uma indústria, nós estamos falando da fábrica e mais da área administrativa, da área de prestação de serviços daquela empresa e assim por diante. Mas a fábrica é a instalação física onde você vai produzir os produtos. E para você seguir isso, você vai ter um processo produtivo, onde você vai ter um começo, o meio e o fim. Esse fim pode ser um fim que chega até o consumidor final, ou então que vai chegar a um outro tipo de negócio para gerar mais dinheiro. Então, o que nós fazemos? O processo produtivo é simplesmente pegar matéria-prima, eletricidade, de obra e o planejamento. Nós temos que sempre lembrar que o planejamento, nenhuma indústria vive sem planejamento. Ele é um insumo também da empresa. Você fazer o planejamento, ter equipes que pensam a longa duração, não simplesmente pensam no imediato. E aí você passa por esse processo, alguém vai estar gastando dinheiro para que esse processo aconteça, e aí nós vamos ter os produtos a serem comercializados. E aí nós podemos ter outras indústrias ou outros negócios por trás. Numa indústria, nós vamos ter o que a gente chama de processo primário, que é aquele processo básico, que é o quê? É o que vai gerar o seu produto principal de venda. Então, por exemplo, nós temos uma empresa que fabrica copos plásticos. Então, essa empresa que vende copos plásticos, o principal processo dela é o que vai gerar o copo plástico. Porém, para gerar esse copo plástico, ela precisa de ter o que a gente chama de utilidades. O que são utilidades? São sistemas, né, áreas da empresa, onde você tem um outro processo para fabricar um insumo para o processo primário. Por exemplo, água quente ou água fria significa que você vai ter que esquentar ou resfriar a água para que ela possa se adequar no seu processo primário. E para isso você precisa ter equipamentos bem específicos para realizar essa atividade. Então, o que é? Processo de utilidades é aquele processo que gera um insumo para o seu processo primário, mas que você não comercializa esse produto. Por exemplo, se ninguém vende água quente ou água fria. Você não vai chegar e falar assim, ó, me manda 2.000 litros de água gelada agora. Você não faz isso, tá? Uma indústria não faz esse tipo de coisa. Você pode até comercializar alguma coisa nesse sentido, igual como a gente compra água mineral, mas você não vai ter uma área da sua casa específica. Você até tem, né? Por exemplo, você tem uma geladeira, você tem um fogão para esquentar e esfriar a água, mas ele não é exclusivamente para isso, ok? Então, você vai ter que criar um equipamento específico para fazer esse resfriamento e esse aquecimento para produzir em quantidades apreciáveis para o seu processo primário. Então, o processo de utilidades é aquele que gera o insumo na própria empresa para mandar para o seu processo primário. Já os processos de apoio já são os processos em que você precisa que eles existam para que o processo primário gere dinheiro. Por exemplo, você precisa de ter um corpo de vendas. Então, esse corpo de vendas ele vai estar aqui no processo de apoio. Você também precisa de administradores para fazerem o planejamento dessa produção. Então, ele vai estar dentro desse processo de apoio e não no processo primário, porque eles vão precisar de dados de mercado, da concorrência, preços. Então, são uma série de coisas que não está focado no seu processo primário, que é fabricar copos, por exemplo. Então, você vai pensar quanto tempo você tem que comprar a matéria-prima para manter esse processo primário acontecendo, que não faz parte do processo primário, porque aqui o processo primário eu entro com meus insumos e saio com meus copos. É só isso que importa no processo primário. Já no processo de apoio como eu vou conseguir essa matéria-prima, aonde,
a partir de que legislação eu tenho que obedecer para comprar ou para cuidar desses materiais e desses produtos. Por exemplo, uma fábrica de sorvete, ela não pode simplesmente produzir o sorvete, ela tem que ter uma área de resfriamento para armazenar o sorvete e depois saber fazer a logística. Essa logística também é um processo de apoio, tá? Então, toda essa parte vai ser importante e a gente vai ter que saber diferenciar quais são esses 3 processos. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Professor, então, os processos industriais trabalharia apenas na indústria primária, né? No processo primário, não. A gente vai focar, você quer o setor primário ou o processo primário? Setor primário. O setor primário, não. O nosso entendimento da área de química e processos, a gente vai estar focado no setor primário e secundário. Tá? No terciário, nós podemos até participar prestando serviços de consultoria. Tá? Ou então realizando venda dos produtos como uma venda especializada, igual é feito com farmacêuticos. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Bem, e dentro da indústria de química, nós vamos ter uma coisa que é muito peculiar. Nós vamos ter 4 tipos de produtos, classificações de produtos. Nós vamos ter os commodities, os pseudo-commodities, o produto de química fina e as especialidades químicas. O interessante é que o valor vai aumentando à medida que você vai se aproximando dessas áreas no final. Então, um commodity, o preço de custo dele é bem baixo em relação ao pseudo-commodity e produto de química fina. Mas o de pseudo-commodity é bem mais barato do que os de especialidades químicas, por exemplo. Tá? Esses 4 grupos a gente tem da seguinte forma: os commodities são aqueles produtos em que você não precisa processá-los muito e que a natureza deles são praticamente similares em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, você vai comprar o arroz aqui no Brasil e vender na China, ou que nem eu falei da soja. A soja do Brasil é a mesma soja que é fabricada na África ou na Itália e que é revendida para a China, tá certo? O petróleo, apesar de ter algumas variações na sua composição, de uma maneira geral, ele é idêntico em qualquer lugar do mundo. Tirando algumas especificidades, elas são bem claras como commodity. Por quê? O mesmo petróleo que eu tiro aqui do Brasil, que eu tiro da Inglaterra, que eu tiro no Polo Norte ou no Polo Sul, todos eles são petróleos onde eu posso fracioná-los e obter matéria-prima para plástico, gasolina, diesel, da mesma forma. É claro que eu vou ter que fazer alguns ajustes no meu maquinário, mas nada muito grande. O trigo que é usado aqui no Brasil é o mesmo trigo que é usado na Europa, na Ásia, tá certo? Então, eles não vão ter diferença. Os metais, os minérios, né, de metais, eles sempre vão ser commodities. Então, os commodities são aquelas coisas que a gente compra a preço baixíssimo para que você possa processar, agregar valor e aí você gerar um preço maior e aí você revendê-lo. Por exemplo, o café. Você pega os grãos de café, você recolhe aqui no interior de Minas e de São Paulo principalmente, e do Paraná, onde são os estados maiores produtores de café. Você pega esse café é levado até uma torrefadora, ela pega e processa esse café, torra ele, fermenta ele, deixa ele em ponto bom, e aí ele pode produzir um café solúvel, ele pode produzir um pó de café para ser coado, e ainda assim ele pode também separar o café em café de primeira qualidade, de qualidade intermediária ou de qualidade baixa, e você pode comprar esse pó de café e revendê-lo na forma de café numa lanchonete ou numa loja de café mesmo, tá ok? Então,
essa cadeia toda de uso do grão de café começa que o grão custa alguns centavos o quilo e ele chega lá na ponta para a gente. Se você pesar 1 quilo de café coado e pronto, ele vai ser 20 vezes, 30 vezes mais caro do que você pagou pelo grão de café, tá? Então, o commodity é um produto onde você ganha na quantidade e não na qualidade do produto, tá? Então, quanto mais você vender, maior é o seu lucro, tá? Porque a margem de lucro aí é baixa, 3%, 5% do valor inicial, tá? Já os pseudo-commodities são produtos que a gente não sente tanta diferença na qualidade deles, mas que eles podem ser processados, eles são apenas originados de forma artificial. Por exemplo, você não acha na natureza o tecido de algodão, você não acha na natureza o plástico pronto e colorido, a borracha, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você tem que pegar, processar a matéria-prima, por exemplo, o algodão. Você vai pegar as flores do algodão, vai desfiá-lo, vai transformar em linha e depois pegar essa linha e tecê-la para fabricar um tecido, tá certo? Então, o tecido de algodão aqui do Brasil, ele vai ser igual ao tecido de algodão lá da Argélia, por exemplo. Mas aí, o tipo do algodão, a coloração que o algodão é dada e tudo mais, pode mudar. Mas nada impede de, por exemplo, o Brasil copiar o mesmo processo e fabricar o mesmo tipo de algodão aqui no Brasil. Tá ok? Então, por conta disso, ele continua sendo um pseudo-commodity. Ou seja, ele também ganha na quantidade que é vendida e não na qualidade do produto, porque a qualidade ela vai diferenciar muito pouco, tá ok? Já a química fina é aonde que a gente começa a ter uma separação, onde que a gente tem os remédios, os pigmentos e corantes que a gente vai usar para as tintas, os plásticos coloridos já refinados e prontos. Então, por exemplo, eu já vou ter um plástico de polipropileno específico para fazer uma peça de um carro, tá certo? Ou então o ABS, que é utilizado para fabricar uma peça de carro. Ou então um corante que já vai estar bem claro que ele vai ser utilizado para tinta de parede e não para uma tinta de caneta, por exemplo. Ou então que você vai produzir um determinado remédio com aquele insumo. Então, o ácido acetil salicílico, ele vai ser um pseudo-commodity, onde você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Agora, para ele virar aspirina, ele primeiro vai ter que passar pela fábrica da Bayer e passar por um processo onde eles vão misturar coisas que, às vezes, não é misturada em outros remédios que contenha ácido acetil salicílico, como o AS, por exemplo, tá ok? Ou um remédio genérico. Ele pode ter um aditivo que dá um sabor diferente, uma cor diferente, ou então, uma das maiores dificuldades que se tem na fabricação de remédios genéricos é o encapsulamento dos remédios. Então, tem remédio que, se você pega e põe um comprimido na língua, ele, na hora que ele molhado pela saliva, ele já desfaz na boca e deixa aquele gosto amargo. Agora, tem cápsulas de fabricantes, né, de marca, que eles fazem? Eles põem uma gelatina por volta. Então, quando você põe na língua, o remédio não desfaz, não dá um gosto amargo na língua e você engole com tranquilidade. Já esse remédio que molha e deixa o gosto amargo, às vezes ele agarra na garganta, deixa dificuldade. Então, você já começa a ver que existe uma diferenciação de qualidade do produto. E aí, o que você faz o produto começa a ganhar mais de acordo com a qualidade dele e menos com a quantidade, tá? Você vai ganhar mais nele com a qualidade que o produto vai sendo agregado, e não pela quantidade que ele é comercializado. Então, por exemplo,
O ácido acetilsalicílico, ele é vendido em milhares de toneladas. Já a aspirina, você comercializa ela em centenas de toneladas ou dezenas de toneladas por mês. Então, tem uma diferença aí da escala de produção que vai influenciar. E já as especialidades químicas, aí já vão ser coisas muito específicas, de alto valor agregado, como, por exemplo, o silício, que é utilizado para fabricar processadores, os catalisadores de escapamento de carro, por exemplo, é uma coisa muito, muito específica, porque o catalisador de gasolina é diferente do catalisador de diesel, então eles têm que ter diferenças e tem componentes muito diferentes. Então, remédios bem específicos, né, que vão tratar de alguma doença muito específica, por exemplo, os quimioterápicos para tratamento do câncer, são remédios muito, muito específicos, porque para cada tipo de câncer você usa um tipo de remédio diferente e assim por diante, tá certo? Então, já é uma coisa mais construída, mais fina mesmo, bem específica, e aí você ganha mesmo na qualidade do produto, ou seja, ninguém vai querer comprar um silício que toda hora dá problema. Por quê? Porque aí ele vai estragar o seu produto e o custo do seu produto vai aumentar muito, porque você vai ter que trocar toda hora o seu processador. Já se o silício que você produz é de altíssima qualidade, todo mundo vai querer, mas ele vai ser muito mais caro. Então aí você vai ganhar justamente pela qualidade do seu produto. Então aqui nesse quadro eu coloquei algumas especificidades para vocês darem uma olhada depois, saberem diferenciar, tá? Então aqui tem os exemplos também bem específicos. E os processos para fabricação, nós vamos ter dois tipos, tá? Os processos de fabricação, eles podem ser contínuos, que é aqueles que funcionam 24/7, que nem a gente chama, que ele funciona 24 horas, 7 dias da semana. Então, por exemplo, uma siderurgia, uma refinaria de petróleo, ela não pode ficar parando toda hora, porque até ela começar a produzir e manter o processo em regime, ou seja, numa qualidade onde você não observa variações ao longo do dia, então isso daí demanda muito dinheiro. Então você não vai parar por qualquer coisinha, você vai produzir o máximo que você puder e durante o máximo de tempo possível. Você, claro, vai fazer algumas paradas, mas elas vão ser bem previsíveis, bem marcadas e rápidas de acontecer. Já o descontínuo ou batelada é aquele que você faz em porções cada vez que você vai produzir aquele produto. Então, isso daí vem, o nome batelada vem de um conceito que é das grandes navegações. Porque o que acontecia? Os grandes navios, eles não conseguiam ancorar nos portos próximos da cidade. Eles tinham que ficar mais afastados por conta da profundidade do leito do rio ou então do mar. Então, o que você fazia? Você pegava pequenas embarcações, que eram chamadas de batel. Então, você pegava um batel, enchia ele com parte da carga, esse batel ia até ao porto, descarregava ele, voltava até o navio, buscava mais e levava até o porto. Então, ele fazia isso sucessivas vezes. E esse conceito ficou, e a gente chama até hoje também o descontínuo também de processo de batelada, tá? Então, sempre que vocês escutarem batelada, são processos descontínuos. É igual, por exemplo, você imaginar, existe aquelas máquinas que fazem arroz, que você põe o arroz, né, principalmente em restaurante industrial, e ela vai fazendo arroz e vai preparando o arroz e vai soltando de um lado o arroz pronto e você só alimenta ele com água e com arroz normal para produzir arroz sem parar. Já o batelada é como você faz em casa, você pega e faz uma panela. Se por acaso chegar mais convidados, mais pessoas para almoçar na sua casa, o que tem que fazer?
fazer mais de uma panela de arroz para poder suprir todo mundo. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, tá ok? E junto com esses processos, mesmo o contínuo de batelada, você vai ter 3 escalas de produção. Essas escalas de produção são justamente o foco da quantidade de produto que você vai produzir no final. Então, por exemplo, quando a gente está produzindo no laboratório, tentando achar um produto específico, alguma coisa, nós chamamos isso de escala de bancada. Então, você pode produzir em escala de bancada, por exemplo, produtos químicos de limpeza. Então, o que é isso? Você vai pegar um balde, vai pegar e misturar uma porção disso, uma porção daquilo, e mistura, e aí você engarrafa em 3, 4 garrafas, e aí você vende essas garrafas. E assim você vai produzindo, a gente chama isso de escala de bancada. Quando você quer transferir e aumentar mais a produção, você começa a usar equipamentos um pouco mais robustos e que produzem mais. Então aí você já vai ter um misturador e ele já vai poder produzir em maior quantidade, e aí você põe os produtos químicos, por exemplo, aqui, e ele passa por esse misturador e sai aqui do outro lado, já envasando ele, e tudo numa linha já de montagem, né, uma linha de produção. Então, aí nós já vamos ter um processo bem mais elaborado, mas a gente chama ele de escala piloto. Desculpa, em escala piloto. Por quê? Porque esses equipamentos, apesar deles serem maiores do que o de bancada, ainda você tem como fazê-los maiores ainda, né? E quando você começa a aumentar demais o tamanho, aí você passa para o que a gente chama de escala industrial, que é o quê? Você já transformou um processo que era de batelada na época de bancada e de piloto, e transforma ele num processo contínuo que produz milhares de unidades por dia. Enquanto aqui você produz algumas dezenas e algumas centenas, e aqui algumas unidades, aqui você já produz em grandíssima quantidade. Então, isso daí vai influenciar também no seu processo. E o que acontece? Como eu falei para vocês, os maquinários, eles têm as suas capacidades produtivas. Essas capacidades produtivas, nós também vamos dividi-las em 4, tá certo? Que é a de operação, a nominal, a de pico e a de projeto. A de operação é aquela que você produz normalmente, tá certo? Ela é produzida em quantidades que o maquinário dá conta de trabalhar tranquilamente e produzir o que você precisa. Já a capacidade nominal é a capacidade máxima que aquele equipamento produz se ele manter um ritmo durante alguns dias, por exemplo, tá? Mas ele não é sempre na nominal, senão o equipamento tende a sofrer muitos danos. Então, você pega e diminui o ritmo para voltar de operação. Geralmente, o que a gente fala? A capacidade nominal é a capacidade que vem na etiqueta do meu equipamento. Se meu equipamento diz que ele produz 100 unidades por hora, essa vai ser minha capacidade nominal. A de operação, você vai estar sempre trabalhando num percentual dessa capacidade nominal. Você pode chegar a 90%, 95%, e ainda você vai chamar capacidade de operação. A nominal é quando você já está no 100% das 100 unidades por hora. A de pico é aquela que você consegue ver que o equipamento consegue fazer mais do que a nominal, mas que se o equipamento ficar trabalhando muito tempo nessa parte, você corre riscos sérios de danificar o equipamento. Então, por exemplo, você consegue ver que seu equipamento consegue produzir 105 unidades por dia, se ela ficar bem, por hora, se ela ficar bem regulada. Então, vamos dizer que você recebeu de última hora um pedido que você quer atender. Aí você pega, vai lá, põe na regulagem dessa capacidade de pico, ela funciona durante algumas horas para atingir
a quantidade de produtos que você deseja e depois você reduz ela para nominal ou para capacidade de operação rotineira mesmo do equipamento. Já a capacidade de projeto é aquela que o engenheiro pegou e projetou o equipamento realizar, tá? Ou seja, seria justamente a capacidade máxima que o equipamento poderia receber. Mas que se você regular o equipamento para produzir nisso, existe grandes chances de, em menos de uma hora, você destruir alguma parte. Tá? Então, geralmente, essa capacidade de projeto é para a gente saber que existe uma margem de segurança entre esse projeto e essa nominal de trabalho do equipamento. Tá? No mundo inteiro, a capacidade nominal da empresa, dificilmente você vai alcançar os 100% dela operando 100% do tempo. Ou seja, você não vai trabalhar sempre na nominal, você vai sempre trabalhar nesse percentual aqui, que é o de operação, tá ok? E o de pico é quando você precisa atender alguma coisa muito específica e você sabendo a capacidade de projeto, você vai pôr um percentual também dessa capacidade de projeto. Você nunca vai conseguir equiparar a de pico com a de projeto, senão você corre o risco de danificar o equipamento todo. E aí o prejuízo vai ser gigante. Tá? Então, essas 4 operações, elas vão ser determinadas também pela forma que você vai produzir. Então, se é batelada ou se é contínuo, isso daí também vai influenciar. Obviamente, um processo contínuo, facilmente você consegue regular ele para trabalhar na nominal. Já o de batelada, dificilmente você consegue chegar na nominal. Isso daí é raríssima, porque aí as pessoas têm que estar muito bem treinadas, muito bem treinadas para fazer a operação com aquele maquinário, saber tudo com muita profundidade. Então, e ainda assim você contar que não vai ter nenhum problema. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando minha capacidade produtiva, eu vou aumentando aqui também os meus intervalos de manutenção. Tá? Então, por conta disso que é importante você saber o que é qual e sempre saber em qual você está trabalhando naquele momento, para você não ter uma surpresa e ter que parar para dar manutenção no equipamento numa hora que você não pode parar. Tá ok? Então, é importante isso. Geralmente, quando você precisa por mais de 50% do mês, você tem que trabalhar na capacidade nominal, já é um bom indicativo que você tem que criar a linha B com um equipamento maior, ou então com o mesmo equipamento, mas que você tenha outras linhas para você produzir. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Professor, bem, sim. Então, de operação é abaixo do nominal, né? Sempre. Abaixo de 100%. Ela é sempre uma fração da nominal. Então, você sempre vai trabalhar... É um prejuízo muito grande quando você, independente do tipo, se é contínuo ou descontínuo, você trabalhar na operação com menos de 60% da capacidade nominal. Tá? Então, você sempre vai trabalhar entre 60% a 90% da nominal na operação. Tá? Entendi. Tá. Tudo bem, gente? Então, os slides desse material já está lá disponível para vocês, tá? Lá vocês vão ver que tem mais transparências, com mais explicações para vocês. Eu pus também aqui no final uma série de palavras em inglês que as pessoas gostam de usar quando estão falando de produção industrial. Então, deixei aí para vocês verem, tá? Vocês entenderem algumas coisas, quando vocês encontrarem, vocês puderem pesquisar aqui e encontrar o significado disso, tá? É muito interessante. E eu coloquei uma atividade lá que é bem interessante, que é uma palavra cruzada sobre esses slides, tá? Então,
eu vou encerrar aqui, tá? A aula de hoje seria até esse ponto. Nós não temos muito mais do que isso para falar hoje. E aí, na semana que vem, a gente continua. Aí eu vou dar mais uma pincelada em alguns outros conceitos que a gente vai precisar. Tá ok? Ô, professor. Sim. Essa matéria que você passou hoje era uma matéria dando um geral na matéria que a gente vai ver ao longo do tempo, ou a gente vai ver essa matéria como geral e tem outras coisas para a gente ver posteriormente? Não, a gente vai ver muito mais coisas. Isso daí é só... Uma pincelada, né? É uma pincelada, é que nem o termo está falando, é uma introdução. É só para vocês entenderem que certas palavras eu vou falar com muita frequência. Então, eu vou sempre estar falando batelada, contínuo, capacidade nominal, capacidade ociosa, que é uma coisa que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, e assim por diante. Então, vão ser conceitos que nós vamos aprender para a gente poder usar até o final do ano. Tá? Nessas 3 primeiras semanas, ela vai ser só para a gente alinhar esses conceitos para vocês saberem do que eu estou falando ao longo do resto do ano. Ok? Bem, beleza. Valeu, professor. Nada. Mais alguma dúvida? Pode ser também sobre a matéria, sobre as mudanças. Essa semana tem as 2 atividades, né, que você colocou no SIGA. Eu coloquei só uma, né, na verdade. Que é só essa essa palavra cruzada para fixar esses conceitos aqui que a gente falou. Tá bom? Então tá, gente. Tem 2 lá, professor. Hã? Tem 2? Acho que é 2. Deixa eu ver a primeira aqui. É a reposição de perda de atividades. Não. Tá. Eu esqueci de falar. Eu pus para vocês, para quem perdeu alguma nota, né, ao longo do primeiro bimestre, alguma atividade, alguma coisa assim, eu deixei lá no sistema para vocês poderem responder para compensar essa atividade perdida. Tá ok? Ela é genérica, serve para qualquer trabalho do simulado até a primeira atividade que a gente passou. A prova é só para quem fizer solicitação de segunda chamada. Mas é só do bimestre anterior, né? Isso daí é para reposição do primeiro bimestre. Se você entregou todas as atividades, já tem as notas todas lá, então não precisa fazer, tá? É só para quem perdeu, tá? Não melhora a nota de ninguém. Ele só melhora de quem perdeu. Tá ok? Mas a atividade que eu estava querendo é só a palavra cruzada que está lá na tarefa. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, para vocês, uma boa semana. Divirtam-se. Não sei como, mas tentam se divertir um pouquinho. E a semana que vem a gente continua. Tá bom? Então, um abraço a todos. Boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço. Um abraço para vocês também. Falou.